Salve, salve nação! Que foi isso, galera? Flamengo 5-1. Sem com. Bayer Leverkusen 1. Que chocolate, cara. Foi um atropelo. Só no primeiro tempo foi 4-0. Temos aqui um corte da ESPN Brasil que transmitiu o jogo, né? Vamos ver agora o que eles vão falar desse chocolate. Flamengo amassou o Bayer Leverkusen, que está no Rio de Janeiro. Tá na sua pré-temporada, né, galera? Já chega com a voadora no like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos aqui para o canal ESPN Brasil. Vamos lá pro vídeo. Falar desse jogo aí um pouquinho, mas claro, muitos outros assuntos. Itália é um deles. Ontem a gente já falou bastante aqui de Espanha, a gente já falou de outros, de Premier League, busca de centroavantes. Muito assunto pra gente no programa hoje que tá só começando. Olha só, Thiago já posicionado, Natasha por aqui também. O Jean Oddi conosco. Jean tá aqui, a gente vai falar de Série A. Calma aí. Vamos falar de técnicos e muito mais. Calma que a gente já chega nesse assunto. Vamos começar com outra prosa por enquanto, justamente com esse jogo, né, Natasha Davi? Seja bem-vindo, boa tarde. Venha conosco, o programa tá só começando, Natasha. Boa tarde pra você. Flamengo e Bayer Leverkusen. Calma, não tem nada a ver com o Mundial. Não tem nada a ver com o Mundial, não é nada disso não. Tanto é que o Flamengo estava aí com os seus garotos em campo, não é mesmo? Fã de esportes, boa tarde pra você, pros companheiros aqui da mesa também. Bora lá então, a gente já começa mostrando pra você quais foram... Cara, eu esqueci de falar que é o Flamengo Sub-20, velho. Melhor ainda, galera, Flamengo Sub-20 5. Bayer Leverkusen 1. Meu Deus, que é isso? Os melhores momentos dessa partida que terminou em 5-1 pro Flamengo Sub-20. A gente tem muito assunto para destacar em relação a esse jogo. Aí, de um lado, a gente tem o Leverkusen que estava ali num misto meio frio, entrando em campo, e do outro lado, os garotos da base do Flamengo, que a gente precisa também debater a utilização ou não deles daqui para frente. Enfim, tem aí uma demonstração muito boa em cima dessa partida, um 5-1 pro Flamengo. Jean, boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, Natasha, boa tarde a todos. Pois é, eu acho que assim, é amistoso, é time sub-20, o Leverkusen completamente, né, modificado, longe da sua formação ideal. Não interessa, eu acho que na hora que termina 5-1 tem um peso aí, né? Acho que tem um peso evidentemente positivo para o Flamengo e para o Ten Hag, começando o seu trabalho no comando do Bayer Leverkusen, que vinha muito bem com o Xabi Alonso, né? Obviamente não é legal começar assim. Claro, nós estamos falando de Alemanha, não vai ter aquela loucura, não vão começar a cornetar o cara depois de 3 semanas, 4 semanas, as coisas são diferentes, mas não é legal, não é legal você tomar de 5-1 de um time sub-20, por melhor que seja esse time sub-20, né? Estamos falando do bicampeão sul-americano, estamos falando de um time entrosado, um time com qualidade e, claro, um time que, assim, na hora que vai jogar contra uma equipe europeia, uma equipe conhecida, né? Que estava em final de Liga Europa aí na temporada passada, que ganhou o campeonato alemão na temporada, quer dizer, retrasada agora a gente pode falar. Cara, é óbvio que é um estímulo maior, então assim, a chance de você tomar uma sacolada contra um time bom de garotos, ela existe, porque o time é bom, é formado por garotos com muito gás e, além de tudo, com um estímulo especial de enfrentar um time importante do futebol europeu. É isso. Thiago, boa tarde pra você. A gente tá vendo aí um pouquinho dessa goleada. Tem até a infelicidade ali do brasileiro Arthur, que joga pelo Bayer Leverkusen, acabou fazendo gol contra ali no segundo gol. Quando o Matheus Gonçalves também, a gente viu boas atuações. Mas o que me interessa mais nessa história, olha que golaço, olha aí. O torcedor flamenguista fica um pouco assim, pô, que base boa, hein? Mas será que dá pra usar os garotos lá no time de cima? Porque o time do Sil é muito bom. Tem muitos caras pra jogar. E aí, como é que faz? Boa tarde. Boa tarde pra você, Luciano, pra Nath, pro Jean, Fã de Esportes. É complicado, né? Você utilizar uma base que é muito talentosa, que é vencedora, que vem fazendo excelentes competições, excelentes jogos. Tá entrosado e até por isso consegue essa vitória espetacular contra o Leverkusen, como a Nath falou, um misto frio do Leverkusen, um primeiro jogo do Ten Hag. Né? Tinha titular do Leverkusen. Tinha titular, tinha jogador que foi contratado, né? O Arthur, uma expectativa muito grande, já que a equipe deu praticamente todos os seus defensores, né? O Tá acabou saindo da equipe, Hermoso. Mas o fato é que o Flamengo tem jogadores para mostrar serviço ali na sua base, né? Você tem o Lohan, que até teve oportunidades no time principal, mas que não passou por um grande momento e até voltou a jogar no time de base, mas que fez uma grande partida.
né? O Matheus Gonçalves, aquele que não foi, né? Aquele que não foi, Que também bom. teve um grande jogo, importantíssima dupla ali, junto com o Lohan. Você tem a volta do Vinha também, muito tempo sem lesão, muito tempo lesionado, né? E ainda mais com o Flamengo com problemas nas alas. Eu acho que, assim, utilização da base é complexo, porque a gente sabe que o Flamengo tem dinheiro para gastar em contratações muito caras. E a gente consegue criar uma analogia com essas grandes equipes do futebol inglês, do futebol italiano, do futebol espanhol. Porque como é que você vai justificar a contratação se você não coloca esse jogador? Mas precisa ter ali um meio termo. Precisa ali equilibrar a balança, porque você não pode abrir mão de uma base, porque acaba acontecendo algo que nem a gente viu recentemente no Real Madrid, que dispensou jogadores e agora contrata por 55 milhões, entendeu? Porque não tem espaço para a base, né? Então, eu acho que é importante saber entender cada passo de cada jogador. O Ian Lucas, que acabou tendo um bom Mundial de Clubes, conseguiu ir muito bem na Copa do Mundo de Clubes, ganhou o seu espaço, mas talvez mereça um espaço maior, porque é um garoto que pode crescer e que, ao mesmo tempo, começa a entender, poxa, será que eu vou ter espaço na equipe do Flamengo? E aí começa a pressão do agente. Poxa, ficar aqui acho que na reserva ou então no sub-20 não vai funcionar. Então o Flamengo, ele tem uma dor de cabeça maravilhosa para resolver daqui para frente. Utilizar esses garotos que têm um potencial absurdo e manusear eles com os craques que tem no time principal. É isso. Vamos conferir de novo aí os melhores momentos, porque o Fã de Esportes talvez que tenha perdido. O Jean estava olhando aqui, o Jean estava só pensando aqui, ele fica com esse dedinho aqui, alas do Flamengo. Eu acho que ele só fica pensando lá na Itália, da galera querendo colocar uma grana aqui para levar justamente ala do Flamengo para jogar no time dele da Itália, lá na Roma. Eu vou te falar que acabei de receber uma mensagem, tá vendo uma mensagem de um colega da Gazeta dello Sport, perguntando se tem alguma novidade aqui do Brasil, porque... Do Wesley, né? Do Wesley, estamos falando do Wesley. Ele perguntou do Wesley e falou se tem alguma informação também sobre o Milan ter procurado o Flamengo, e a gente não tem essa informação, acho que ninguém que segue o Flamengo tem essa informação por enquanto. Ele falou que o Milan não fez oferta, mas que também estaria interessado, né? Assim, Flamengo, se for para vender, vende para Roma. Mas é isso, começa a ficar uma preocupação, não preocupação, mas aí abre uma janelinha, né? A gente tá falando de laterais, abre uma janelinha para a base do Flamengo, basicamente. Mas isso a gente até pode destacar os jogadores, colocar de novo um pedaço, colocar os melhores momentos do primeiro tempo aí. É legal também, porque acaba sendo uma demonstração ali, né? Você coloca os garotos para jogar, você tá vendo ali possíveis jogadores que talvez, enfim, até saiam bem cedo do Brasil, né? Isso vem acontecendo com uma frequência maior. Mas a gente destaca aí, então, o Matheus Gonçalves e o Lohan, que brilharam muito nesse primeiro tempo contra aí o Bayer Leverkusen, Gia. Pois é, acho que isso é um ponto interessante também. Quando eu falo do estímulo dos garotos para jogar uma partida como essa, tem a ver com isso que você falou também, Natasha. Quer dizer, querer aparecer para um cenário europeu, né? Para um clube, porque é óbvio que, assim... Esse gol contra foi bizarro, né? O Matheus Gonçalves, por exemplo, para pegar talvez o melhor em campo hoje, né? Ele aí, ó. Ele e o Lohan fizeram grandes atuações. O Matheus Gonçalves é um baita jogador. O Matheus Gonçalves interessava ao Cruzeiro e me parece que cada vez vai ficar mais difícil essa negociação com o Cruzeiro por motivos óbvios. Hoje a gente está falando do Cruzeiro líder do Campeonato Brasileiro. Sem uma necessidade, né? E do Flamengo, talvez ainda o favorito para conquistar o Campeonato Brasileiro. Portanto, eu não sei se o Flamengo vai querer negociar o Matheus Gonçalves com o Cruzeiro. Agora, se ele estava disposto a negociar com o Cruzeiro, muito mais negócio para o Flamengo seria negociá-lo com um time europeu, né? E aí, claro que este jogo, só quem está vendo são os dirigentes do Bayer Leverkusen, né? Não é que é um jogo que dá uma visibilidade absurda, como o Sul-Americano ou o Mundial da categoria. Eu sinceramente acho que quando você tem um time com tanta força, com tantos jogadores, que faz mercado tão rico, você não utilizar muitos jogadores da base é normal, enfim, é uma escolha, é um caminho. É claro que se você tem um Vinícius Júnior, se você tem um Estevão, se você tem um Endrick, que são aqueles caras que saem do Brasil como fenômenos, aí é diferente. Você fala, pô, deixa eu aproveitar aqui os meus meses deste jogador dentro do que dá para aproveitar, porque esses caras saem muito cedo. De resto, eu acho que você pode utilizá-los. Matheus Gonçalves já foi utilizado. O Wallace Ian é outro jogador que a gente fala muito, até pela carência do Flamengo, e acho que é isso que tem que contar também. Você vai acabar utilizando onde você tiver maior carência.
Então, se você não tem um centroavante, por exemplo, e tem um centroavante garoto que toda vez que entra faz o seu golzinho, faz uma boa atuação, aí talvez seja normal você, de repente, dar mais oportunidades para esse garoto, porque você não só pode resolver um problema técnico do time, como você vai valorizar um jogador que, se ele entrar bem e for bem com essa idade num Campeonato Brasileiro, numa Copa Libertadores, obviamente também numa eventual venda futura você vai acabar vendendo por muito mais. Mas eu não vejo drama em times tão ricos e com tantos jogadores importantes utilizarem menos a base. Porque também, cara, se você deixar um monte de figurão no banco, de estrela, né, que... Não justifica a conta não contratação. fecha. Não, e mais do que isso, você vai gerar um problema. E a gente não pode esquecer que o Felipe Luiz conhece muito desses garotos, né? Mas não tem ninguém melhor do que ele dentro do Flamengo para gerir ali o tempo dessa garotada. Ele entende muito bem ali. Ele foi atleta há pouco tempo. Ele tem noção, talvez, será que esse garoto está pronto o suficiente para ser titular numa equipe do Flamengo? Então tem isso também. É algo que a gente está de fora, a gente não consegue enxergar isso. O Felipe Luiz, ele está no trato com esses jogadores todos os dias e ele esteve muito próximo desses garotos quando esteve na base, né? Então, mais do que ele, ali é difícil a gente saber do que ele está fazendo diferente, né? Eu acho que ele está seguindo o que ele entende que é melhor para a garotada, né? Por enquanto, o que deu a entender, Natasha Davi, é que o Wallace Ian chamou muita atenção no Mundial, principalmente, estava presente aí na derrota contra o Santos, mas por enquanto ainda não é titular. Mas está entrando em todos os jogos. Então vamos de números? Números para exemplificar para o fã de esportes, então... Na tela para você, a gente quer saber se merece mais espaço. E Wallace Ian em jogos do time principal, sob o comando de Felipe Luiz no Flamengo. Jogos oficiais foram 15, nenhum ele iniciou como titular. Presença em jogos, 29%, minutos com acréscimos por jogo ali, né, 19,1. Gols foram 5. Minutos até marcar, 57,2. Em assistências foram 2 assistências. Marcou 2 gols no Mundial de Clubes, artilheiro do time. E aí, menores minutos por participação em gol. Brasileirão, mais top 5 ligas europeias, mais torneios continentais, mais Mundial em 2025. Olha isso, cara. Olha esse Wallace Ian. Olha os números desse menino, velho. Ele é o primeiro em tudo, galera. É uma lenda. Ou quer dizer, é uma promessa, né? Mas, cara, é uma joia, né? Tem que dar mais tempo pra ele. Tem que deixar ele jogar, cara. Ele fica ali em primeiro, né? Ele tem esses minutos por participação em gol, que são 33,3 em 11 jogos. Aí, na sequência, vem o Dembélé, que precisa de 60,6 com 29 jogos. Aí tem o Pita com 61,6, que participou ali de 11 jogos também. E fechando ali com os outros 2 jogadores, quarto e quinto, que tem uma média ali mais ou menos 66 e 68,2 minutos para participação em gol. Então aí jogadores com no mínimo 10 jogos. Foi meio que a arma secreta, né, desse Flamengo em alguns momentos ali. Felipe Luiz sacando esse cara, com tanta coisa acontecendo. Aliás, o assunto ataque do Flamengo está rendendo tanto agora nesse momento, que é uma grata surpresa o Wallace Ian chegar e assumir essa responsabilidade, porque é um jovem garoto, tem só 20 anos também, mas entrou no Mundial, como a gente viu os números ali, é uma minutagem muito baixa para bons gols dele que fazem diferença. Então, a minutagem é baixa para fazer gols, mas também a minutagem é baixa de maneira geral. Eu acho que isso é importante dizer. Quando a gente pega um recorte de 11 jogos, e desses 11 jogos, boa parte deles atuando por poucos minutos ou por menos do que 90 minutos, obviamente não dá para você transformar o cara na solução de todos os problemas de um elenco como o do Flamengo, né? Com os jogadores que tem, com as peças que tem à disposição o Felipe Luiz. Legal, é um bom começo, mas acho que o que acontece muito no Brasil é da gente pegar, olhar um moleque que de repente entra bem num jogo, entra bem 2 vezes, 3 vezes e pronto. Não. Então, por que esse cara não é titular? Acho que não é assim, aí eu corroboro um pouco o que o Thiago falou, eu acho que você tem que considerar que o técnico está lá todo dia, o técnico conhece os jogadores e talvez se ele está tendo essa parcimônia na escalação, porque não é que... Ali, se você for ver aquela lista, a maioria dos jogadores tem 11 jogos. E a gente fala, a média dos caras com mais de 10 jogos. É óbvio que quem tem 11 jogos tem mais chance de ter uma média... Sim, uma média melhor. Melhor. Quer dizer, você ter uma média como essa, se você jogar 40 jogos na temporada, vai ser muito complicado. Então, assim, eu só estou dizendo isso para também não querer transformar o garoto na solução de todos os problemas do Flamengo. Porém,
né, por todas as questões, do Juninho, Pedro, por como os caras que deveriam ser o titular e o primeiro reserva da posição não tem rendido, eu acho que ele poderia sim ser uma tentativa, mas sem botar a responsabilidade de ser um jogador que vai mudar a eficiência do ataque do Flamengo. E a gente teve um exemplo recentemente no São Paulo com o Rian Francisco. Que muita gente falava, não, o Rian Francisco tem que jogar e o garoto é gelado, ele faz gol toda hora e acabou se lesionando agora, né? Mas ele tem capacidade. A gente percebe que no trato dele com a bola é diferente. Você percebe que é diferente. Você percebe que ele tem intensidade de jogo, que ele tem um físico já pronto para jogar no profissional. Agora, mentalmente, é aquele passo. Normal. É diário. Então, precisa sim de um ritmo de jogo. O início dele chama a atenção, né? Chama para mim muita atenção o início do Wallace Ian. Principalmente quando você vê no Mundial ele caindo pelo lado direito, com velocidade, partindo para cima da marcação. Garoto faz muito disso, ele quer mostrar serviço também, tem mais essa situação, né? Que ele precisa mostrar, ele precisa ser a vitrine dele mesmo, né? Então, assim, ter tempo, dar tempo ao tempo. A oportunidade que ele tem, ir lá e guardar a oportunidade. Jogar mais 30 minutos e jogar bem nos 30 minutos. E assim por diante. E um jogo por vez. E aí, quem sabe, ele pode garantir esse espaço no Flamengo. Ainda mais com esses problemas que tem ofensivamente o time. Vamos falar do outro lado um pouquinho, porque quando a gente fala do Bayer Leverkusen, a temporada retrasada, porque essa acabou agora, essa temporada... Tá bom, né, galera? Tá bom, né, cara? O importante é que o Flamengo Sub-20 venceu por 5-1 o Bayer Leverkusen. Cara, que chocolate. Vocês viram o jogo? Se não viu, meu amigo, tá no YouTube, na Cazé TV e também na Flamengo TV. Eu assisti na nossa Flamengo TV, tá? Se você quiser ir lá assistir, ver as narrações de um, ver as narrações de outro, porque é bacana, porque é emocionante. Fique à vontade. Galera, com isso, veja bem, hein? Ayrton Lucas e Matheus Gonçalves do Flamengo entram no radar de times estrangeiros. Ainda não há propostas, tá? Mas, segundo informações aqui do site do GE e informações do Júlio Miguel Neto, né? O Flamengo vai receber propostas, tá? O Flamengo viu o assédio dos jogadores aumentar após a Copa do Mundo de Clubes e se prepara para perder alguns nomes nessa janela. Recentemente, Ayrton Lucas e Matheus Gonçalves entraram na mira de clubes estrangeiros. O lateral esquerdo está na lista de desejos do Al Nassr, da Arábia Saudita, como informou primeiramente o meu amigo Júlio Miguel Neto. O nome de Ayrton Lucas foi indicado pelo técnico Jorge Jesus e é debatido internamente. O Flamengo e o staff do jogador não foram procurados até o momento. Ayrton Lucas está machucado, né, galera? Sofreu aquela lesão, né? Aquele corte profundo na sua perna. Ele vai ficar fora por 6 jogos. Daqui a pouco ele volta, né? O outro jogador que atrai olhares de fora é Matheus Gonçalves, né? O meia está sendo monitorado pelo Olympiacos da Grécia, por indicação do departamento de scouting do clube. O Flamengo também não recebeu contato do time grego até o momento. Nessa semana, Matheus Gonçalves quase foi vendido para o Cruzeiro. Ainda bem, cara, que uma alma iluminada falou para não vender esse jogador. Falou para o Boto não vender esse jogador. Porque seria um erro absurdo. Matheus Gonçalves jogou bem pra caramba hoje, galera. Contra o Bayer. Muito bem. Quando eu falo Bayer, muita gente acha que é o de Munique. Não, é Bayer Leverkusen, tá? Bayern... Daí sim seria o de Munique, que tem um N no final. Bayern. O Bayer Leverkusen não tem um N no final. Mas dane-se também. É isso, galera. Tô feliz pra caramba com esse jogo aqui, cara. Foi bem divertido esse jogo. Rapaz, vale a pena assistir de novo, hein? É isso aí. No primeiro tempo foram 4 gols. Matheus Gonçalves, Lohan brilhando e a tropa brilhando, né? O Matias Vinha também jogou um pouco, o Matheus Cunha jogou, o Cleiton, zagueiro, jogou também, né? Lohan, Matheus Gonçalves e os meninos da base. Valeu? Tamo juntos. Saudações rubro-negras. Fui!